A cada dia o Brasil soma novas marcas de uma violência que insiste em calar e apagar mulheres. Infelizmente, os números revelam uma face ainda mais cruel quando a vítima é uma mulher indígena. A violência, nesse caso, mais que dobra. Segundo um levantamento recente, elas têm 2,4 vezes mais chances de sofrer agressão, seja física, sexual ou doméstica, do que as demais mulheres maranhenses. Esses dados não falam apenas de corpos feridos, falam também de territórios invadidos, de modos de vida ameaçados, de culturas inteiras em risco. Enquanto a violência doméstica segue sendo uma das principais causas de morte de mulheres no Brasil, nas aldeias e comunidades, o cenário é agravado pela distância, pela falta de políticas públicas e pelo silêncio imposto há séculos. Falar sobre isso é romper esse silêncio. Este é o tema de hoje. O Toda Mulher está no ar. E as convidadas do Toda Mulher de hoje são Ana Caroline Amorim, que ela é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade, o PGCult, da UFMA, e Giza Carvalho, é professora do curso de jornalismo também da Universidade Federal do Maranhão e doutora em comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindas ao Toda Mulher. Obrigada. Então, a gente traz um tema que é um tema que precisa ser falado, não é? A gente fala muito sobre violência contra a mulher, é algo que está em evidência sempre, ainda bem, não é? Porque por muito tempo foi muito silenciado, omitido, e hoje em dia a gente vê que, acessando as informações, as mulheres estão mais encorajadas em fazer essa denúncia, e a própria sociedade está mais atenta. E aí, quando vocês, que são responsáveis por esse levantamento, por essa pesquisa feita a partir do conhecimento ali na universidade, trazem esse número que é chocante, chama atenção, e a sociedade precisa saber disso. Eu queria saber primeiro quando começa o estudo sobre esses dados. Giza. Bom, boa tarde. Essa investigação, ela começa, né, com o nosso trabalho no Laboratório de Jornalismo Experimental da UFMA. Uma das nossas estudantes, Silmara, ela tem um engajamento, né, com movimentos sociais, e ela trouxe isso como uma preocupação que aparecia de forma recorrente nas falas das mulheres indígenas com quem ela vinha conversando. E aí ela propôs que a gente fosse buscar as informações, né, os dados oficiais sobre isso, para tentar verificar efetivamente na prática como é que isso estava se dando, né? Então, nós fizemos um trabalho de apuração, um trabalho jornalístico no laboratório. Entramos em contato com algumas instituições, né? E a partir do DSEI, o Distrito Sanitário Especial Indígena, a gente teve acesso ao SINAM, né? Que é o registro das notificações, que faz o registro, né, que guarda esses registros, e nós solicitamos, via Lei de Acesso à Informação, os dados, né, sobre os casos de violência contra mulheres indígenas no Maranhão, ali de 2023, 2024 e até o começo de 2025. E aí a gente teve ali tinha um número, que era um número absoluto, mas precisava fazer um tratamento desses dados para tentar entender um pouco mais o que esses números estavam dizendo ali para a gente. E aí foi justamente quando a gente foi fazer esse movimento de índice, né, de construção desse índice, que a gente colocou em comparação com a violência no Maranhão, que a gente se assustou, né, assim, notando que eram números muito diferentes, e precisou, né, e em busca de quem estava, né, na linha de frente desses estudos com relação às questões indígenas, com relação às mulheres indígenas, para tentar entender um pouco mais do que está acontecendo. Porque por mais que seja violência, são vivências diferentes, são culturas diferentes, são povos, né, que têm hábitos, costumes diferentes de quem está aqui
do lado de cá, na cidade, não é? E aí você traz esse olhar mais antropológico, Ana. Sim. Agradecer pelo convite. Sim, a antropologia ela é a ciência que vai justamente se debruçar sobre esses povos outros, né, não ocidentais, os povos originários. E eu tenho feito já uma pesquisa há um tempo com os povos indígenas e mais recentemente com as mulheres indígenas. E aqui no Maranhão, infelizmente, se teve um aumento significativo de violência contra mulheres indígenas dentro do território, fora dos territórios, bem como também casos de feminicídio. Então, isso é algo que está em alerta, que a gente precisa ficar atento. Então, um levantamento que a professora Geisa fez extremamente importante. E nessa parceria, né, das ciências, né, das áreas de conhecimento, para entender um problema que é complexo, que vai envolver outras culturas, outras línguas, outras cosmologias e outros modos de se vivenciar em sociedade. E aí o que seria essa diferença, esse desafio? O que se percebe? Por que essa violência é ainda maior dentro, né, das comunidades, né, dos territórios indígenas? Essa violência contra os povos indígenas é uma violência que ela acontece desde o processo de invasão colonial, que na escola nos é ensinado como descobrimento, mas é um processo de invasão desses territórios por povos que já existiam aqui. Então, esse processo de violência colonial, ele tem como alvo mais específico as mulheres indígenas. Tem uma autora, uma antropóloga, Rita Segato, ela vai falar que esse corpo feminino, esse corpo das mulheres indígenas, ele passa a tem um olhar pornográfico sobre ele, né? Então, quando se violenta uma mulher indígena, está se violentando um território também, está se invadindo esse território. E atualmente as mulheres, elas têm se organizado, as mulheres indígenas, em organizações políticas, né, a nível nacional, a nível estadual, e um dos seus lemas é justamente acerca do corpo-território. Esse corpo é uma extensão dessa territorialidade, e essa territorialidade ela é um corpo feminino também, porque ela produz vida, né, ela gera vida. E essa violência, ela acontece provocada por pessoas de fora da aldeia, e a violência doméstica também ocorre nas aldeias? Vocês perceberam isso, Geisa, também, nesses números levantados? Dentro das aldeias, violências que são cometidas, por exemplo, pelos companheiros dos indígenas? Sim, nós observamos isso nessa relação de vínculo, né, entre o agressor e a vítima. Entretanto, isso não significa que a violência aconteceu por outra pessoa indígena. Muitas vezes se trata de casamento interétnico, né, ou interracial. Na verdade, é até a maioria, né, nesses casos. Então, a gente tem aí novamente um outro movimento dessa invasão, que também desse corpo território, né? Desse corpo étnico, numa violência novamente colonial, né? Numa opressão que vem nesse sentido. Mas se a gente for olhar pela perspectiva da relação que existe entre agressor e vítima, chega perto de 50% das violências cometidas contra mulheres indígenas são cometidas por companheiros, sejam maridos ou namorados. Ou não, sendo a maioria não indígena, esse companheiro. É uma cultura também patriarcal, não é? A gente sabe que um dos grandes desafios desse combate à violência, por que ela se perpetua tanto tempo, né, contra as mulheres? A gente sempre diz, as mulheres estão aí lutando por seus espaços, indo para as ruas, denunciando mais ainda, mas os casos chocantes continuam acontecendo e eles são filmados, gravados dentro de elevadores, né, nas aldeias ou fora delas, eles continuam acontecendo como se fosse uma epidemia, né, que não tivesse uma cura, porque existe aí uma cultura patriarcal, não é, Ana? Sim, a Rita Segato, novamente, ela é uma autora que vai identificar, porque ela se debruça sobre a dimensão de violência de gênero nos territórios indígenas, e ela vai identificar que há, entre os povos originários, um patriarcado de baixa intensidade.
Então, o que acontece numa sociedade indígena em termos gerais? Existem as divisões de trabalho, as divisões de papéis de gênero, mas essas divisões elas eram complementares. Eram diferentes, mas eram complementares. Então, os homens tinham papéis a cumprir, as mulheres, mas tinha um equilíbrio, né? Tinha uma simetria, uma horizontalidade. Com a invasão colonial desses europeus nesse território, né, nosso aqui especificamente, né, das Américas, também se traz essa lógica patriarcal de uma hierarquização de papéis. Né? E isso passa a ser colocado também nessa relação com os não indígenas. Quer dizer, se tem uma posição privilegiada para o cacique, para o homem, que é a liderança, deixando essa mulher mais de lado, mais no espaço doméstico. Então, essa invasão colonial que traz o patriarcado ocidental, ela também desequilibra essas relações que eram estáveis e horizontais entre os povos indígenas. E a gente está falando de mais de 500 anos, né? Exato. De 5 séculos aí, com essa relação com o Ocidente, né, com essa perspectiva de patriarcado, com essa relação com o Estado também. Então, isso tudo causa um desequilíbrio. Então, inclusive, as mulheres indígenas, elas falam esse termo que você usou. É uma epidemia que está acontecendo de violência de gênero nos territórios indígenas, infelizmente. Que tipo de fatores vocês observaram que são uma das causas? A gente fala aqui sobre essa invasão do território não indígena, se relacionando com a mulher indígena, a gente sabe que isso não pode ser uma proibição, de fato. Sim. Mas existe, de certa forma, um descontrole, algum fator que faz com que essa violência ela se torne, além, né, essa visão de que a mulher tem que ser submissa e que ela é um objeto que pertence a ele, tudo aquilo que tem no entorno do machismo. Existem fatores que tornam, né, esses números tão grandes, tão difíceis, tão alarmantes? Olha, um agravante que a gente percebeu nas nossas apurações, né, nas conversas com as lideranças indígenas, com as pessoas, né, nas aldeias, além da violência colonial ser ser praticada, dentro dessa lógica, o alcoolismo tem sido mencionado, né, como um fator aí que agrava essa situação de violência, né? E, inclusive, uma das lideranças chegou a comentar com a gente que, né, frase dela, que o álcool era uma arma colonial de matar indígenas, né? Então, assim, muitas vezes, nesse caso, sendo as pessoas indígenas ou não indígenas, sob o efeito do álcool, né? Elas se tornam muito mais violentas, perde-se um controle ali, e aí, né, é mais fácil para essa posição colonial de dominação, né, de realizar essa dominação. E aí acaba colocando o povo indígena em conflito interno, né? Conduzindo mesmo, provocando esse conflito interno. Então, uma das coisas que a gente ouviu, né, nas apurações foi essa questão do álcool e outras drogas, né? E essa questão das drogas também, juntamente com o álcool, é algo que se comenta muito, né? Se fala, se observa muito. O indígena que entra em conflito com alguém que está na cidade, na rua, geralmente quando você que é, né, jornalista também, a notícia vem e fala de confusões porque estavam, né, bêbados, embriagados, e acaba, infelizmente, com a morte. E geralmente quem morre é o indígena. No caso da mulher, o sofrimento vai além disso, porque a gente sabe que a violência contra a mulher é algo muito grave, muito específico, muito mais violento, não é? Isso tem tudo a influência desse colonizador que lá no passado trouxe uma prática de tentar inferiorizar a mulher em todos os sentidos. E esse ponto que você trouxe, Ana, de que dentro da cultura dos povos originários havia esse equilíbrio, é algo que pouco se fala, não é? Porque Sim. Essas gerações mais recentes, elas não têm muito essa visão, por próprio desconhecimento dessa vivência das comunidades indígenas, dos povos originários, não é mesmo? Sim.
e também uma ausência dessa discussão nas escolas. Né? Na educação básica seria um espaço fundamental, até porque tem uma lei, que é a 11.645, que traz essa discussão tanto dos povos originários quanto dos povos negros para dentro do espaço escolar, do currículo escolar, mas pouco isso é trabalhado. Né? Porque é justamente para trabalhar essas dimensões de preconceito, etnocentrismos, esse olhar acerca dos povos indígenas paurado no passado, né? Assim, lá em 1500, né? Estereotipado, e que também coloca os indígenas numa posição muito subalternizada, né? Muito invisibilizada. Então, inclusive compreender como os povos originários se organizam hoje, estão na política, né, estão na universidade, estão em espaços, né, de poder e de organização, né, de organização política, ele é extremamente necessário. E isso também em relação às mulheres indígenas. Inclusive com a ministra, né, hoje temos o Ministério, né, e com uma maranhense, uma ministra maranhense indígena à frente dele. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com esse assunto que está muito interessante, porque eu quero falar sobre esse ponto da educação, de levar essa informação para as escolas com vocês e saber mais que tipo de políticas públicas a partir, né, dessa pesquisa de vocês podem ser criadas em favor dessas mulheres. A gente volta já com esse bate-papo super especial. Não saia daí, toda mulher volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com as pesquisadoras e professoras da Universidade Federal do Maranhão, Gisa Carvalho e Ana Caroline Amorim. A gente estava falando sobre essa pesquisa, que eu acredito que esse recorte, esse trabalho de sala de aula pode dar muitos frutos, gerar muitos frutos, porque primeiro chamou a atenção da sociedade, né, para esse número que ali da mulher indígena que sofre violência e que geralmente essa violência vem dos não indígenas, não é? E que torna esses números ainda maiores. Porque a gente tem um estado aqui que dia e noite está aparecendo um caso de violência contra a mulher que choca, e mostrar que essas mulheres indígenas que estão lá nos territórios estão sofrendo ainda mais é algo que precisa ser falado, dito, visto pelo próprio estado, né? De modo geral. E aí, o que vocês acreditam? A gente estava falando sobre educação, não é? Né? Nas escolas, para quebrar essa visão estereotipada dos povos indígenas, justamente para a gente tentar entender ou entender melhor essa situação. É algo que é essencial, não é, gente? Essa educação. Sim, é algo que é extremamente importante. Começa na escola essa educação de um respeito à diferença, de respeitar outras culturas, outras sociedades, outros modos de ser, outras religiosidades. Então, eu creio que a escola é um espaço fundamental para nós trabalharmos acerca das culturas, né, da diversidade de culturas. E trazendo também para essa continuidade, né, dessa formação, quando a gente está pensando aí na escola, mas para quem já saiu da escola, a gente tem pensado no papel do jornalismo nisso. Sim. Né? E aí é isso que a gente tem tentado trabalhar lá no laboratório, que é esse papel social do jornalismo, contando as narrativas que vão além daquilo que a gente já está habituado a entender como neutro, como uma informação imparcial. É preciso muitas vezes assumir um lado, né? E nesse caso especificamente nós temos um lado assumido, né? Que é o lado das mulheres, né? Que é contar a história das mulheres, tentando romper com essa revitimização que elas vêm sofrendo, né? Então, quando a gente pensa nessa perspectiva também da educação, a gente também está pensando nessa formação midiática, dessa história que chega para as pessoas, né? E daí o nosso papel na universidade em propormos pautas e abordagens dessas pautas, enfoques nessas pautas que se proponham a discutir essa complexidade, né? Muito além do simples contar um fato, como a gente muitas vezes acha que é o papel do jornalismo. De fato, e assim, os números, eles fazem uma diferença enorme, não é? Você consegue mensurar um dano ou um crescimento
com base em números. As estatísticas são fundamentais. Quando o jornalista ele se preocupa em buscar aquela informação ali naquela fonte que é oficial e consegue construir uma reportagem que traga esses números que refletem a realidade daquela história que você quer contar, você dá para aquela notícia, para aquela informação, a veracidade que é necessária, não é só um ponto de vista, não é só uma opinião, não é só uma bandeira que você levanta, porque você diz assim, estamos do lado das mulheres, mas em números eu posso provar que essas mulheres estão ali passando por essa situação que precisa de atenção, não é, Giza? Claro, assumir um lado não é simplesmente manifestar uma opinião, né? A opinião ela tem um lugar dela, né? É possível sim fazer jornalismo de dados de qualidade, com apuração, com checagem, sério e comprometido de um lugar, né? E reconhecendo esse lugar onde a gente está. E é importante também a gente observar que esses números, né, quando a gente fala em números e dados oficiais, a gente também tem que lidar com um problema que é o da subnotificação. Exato. Então, esses números que a gente traz, eles são assustadores, mas eles ainda não são a totalidade. Porque tem muita gente que não denuncia. Exato. Porque muitas vezes, no caso da nossa pesquisa, né, a gente trabalhou efetivamente com dados do Sinam, que são dados do Ministério da Saúde, que são alimentados pelas unidades de saúde, né, no atendimento. Mas muitas vezes uma mulher chega com alguma situação de alguma fratura e ela não diz que foi de uma violência, então aquilo já não está ali notificado, né? E ainda tem um outro número que quando apareceu para a gente, causou outro estranhamento, que foram os números dos boletins de ocorrência, né? Que aí a gente teve, chegou ao triplo de números de violências contra mulheres registradas em boletins de ocorrência em 2024. Né? Mulheres indígenas. Mulheres indígenas. Então, já indica que elas também estão buscando, não é, denunciar esse crime, não é, que é um crime que precisa da denúncia. A gente precisa fazer isso. E às vezes não é só a denúncia assim, que elas estão buscando, né? Às vezes elas vão em busca de uma medida protetiva. Exato. Né? E aí essa medida protetiva ela vem acompanhada do boletim de ocorrência. Né? Então acaba que tem aí essas especificidades, né? que vão ajudando a gente a tentar enxergar o que é que está acontecendo. E quando você fala de subnotificação, você está falando do caso das mulheres indígenas, mas é uma realidade. Para mulher que sofre violência geral, nem sempre essa mulher ela vai, busca denunciar. E às vezes esses dados que quando se faz um levantamento, buscando o Ministério da Saúde, né, os órgãos onde estão lá registrados, os atendimentos em unidades hospitalares, em postos, etc. e tal, você verifica que eles são muito maiores. No caso, por exemplo, de violência contra crianças e adolescentes, você vai lá nessa fonte, que não é a fonte que divulga dados de violências e tal, mas quando você vai lá no Ministério da Saúde, você percebe, por exemplo, a quantidade de meninas, mulheres que sofrem todos os tipos de abusos e eles não se tornam números de inquérito, não é? Não são investigados porque estão ali só naquele atendimento. Então, por isso que essa coisa dessa visibilidade do número, de indicar outras fontes oficiais onde esse levantamento pode ser feito, é muito importante. Inclusive, uma coisa que você apontou aí, que a gente também observou na nossa apuração, foi com relação à idade das meninas vítimas de violência. Né? Quando a gente fala especificamente de violência sexual, as vítimas estão entre 10 e 14 anos, né? Assim, em sua maioria. Né? Então, isso, além da questão do gênero, a gente tem uma questão aí que é da violência contra crianças e adolescentes, contra as meninas, né, em sua maioria, assim. Então, a gente tem muitos elementos aí que precisam ser considerados e a gente está fazendo isso nessa perspectiva da academia. Sim. Né? Eu, especificamente, no ensino do jornalismo, professora Ana, na antropologia, mas isso não se resolve
com as pesquisas. As pesquisas, elas vêm para dar visibilidade, para a gente falar sobre isso e cobrar o poder público. Mas é preciso que o Estado assuma, né, as suas responsabilidades diante disso que está acontecendo. E aí eu vejo assim, a pesquisa está lá, mas vocês têm percebido que há essa busca também, a pesquisa está servindo para basear ações de combate à violência contra a mulher, especificamente. Tem sido procurado o Estado assim, a gente vê que, né, precisa mais, não é? Porque também o desafio é muito grande em todos os sentidos, e quando eu falo do Estado, eu falo do país, do Brasil, e em todos, né, os entes federados, enfim. E aí, tá lá a fonte, vocês percebem que de alguma forma vocês têm contribuído? Sim, porque a gente tem feito uma parceria grande com os próprios movimentos sociais, em especial com as comunidades indígenas, né? Então, atualmente, o Distrito Sanitário Especial Indígena, que foi a principal fonte, é coordenado pelo Lúcio Guajajara, que é indígena, né, que é inclusive parente da Sônia Guajajara, que está no Ministério da Saúde. A gente tem outros órgãos da FUNAI, que a gente tem posições, né, nessas gestões que são ocupadas por indígenas, isso é fundamental. E eles têm feito uma parceria grande com a universidade. Então, esses dados, esses levantamentos que foi feito, a gente já repassa para as comunidades indígenas e isso já serve de subsídio para eles, inclusive, reivindicarem, fortalecerem suas reivindicações para mais políticas públicas. Então, por exemplo, agora já tem uma demanda para que se tenha uma casa da mulher indígena. Sim. Então, a ideia é que já consiga ser efetivado isso. Uma outra demanda que está sendo encaminhada, principalmente nas unidades de saúde que atendem dentro do território, né, que são os polos base, esses casos já sejam notificados. Então, inclusive que os próprios profissionais de saúde não tenham receio de fazer a notificação independente da pessoa que foi vítima. Assim, eles têm uma possibilidade de registrar que teve ali uma possível caso de violência. Isso não era feito, o que gera mais subnotificação. Né? Porque eles estão dentro dos territórios, eles estão ali cotidianamente. Então, eles sabem uma situação que está acontecendo de violência doméstica. Então, já está se tendo aí uma ampliação disso que é produzido na universidade, que reverberou, né, nas reportagens, né, teve um impacto nas próprias comunidades, nas organizações. Então, a universidade ela se torna parceira, aliada dentro desse processo. Provoca a instalação de ações, né, de promoção de ações mais sensíveis àquela realidade daquelas pessoas, Sim. não é? Por exemplo, os povos indígenas, como a gente falou no início do programa, eles têm seu modo de vida, não é? Sua organização, assim como os povos de religião de matriz africana têm suas formas, seus jeitos de cuidar de si, do outro, não é? Então, um olhar mais sensível consegue perceber onde está aquele problema. Da mesma forma que ocorreu com a mulher, não é? Quando começaram a implantar delegacias especializadas da mulher, né? Esse combate à violência ele se tornou mais efetivo. Seria mais ou menos isso? E assim, a ideia é essa, né? A nossa proposta, assim, o nosso... a ideia desses trabalhos, né, é que a gente possa efetivamente chegar nesse ponto, né, de uma coletividade que atue em prol da qualidade de vida, né, das pessoas e em especial, né, nesse caso, das pessoas indígenas. Para as próprias comunidades, a gente tem retornado, né, como a professora Ana mencionou, né, a gente apresenta esses números, contribui com essa formação política, né, nas reivindicações, né, das mulheres, quando elas vão às reivindicações, a gente contribui. Dentro das comunidades, né, as pessoas já sabem o que está acontecendo. Né? No caso, especificamente das informações, a gente precisa levar também para fora das comunidades, para alertar, né? E trazer essas políticas públicas
de forma mais efetiva. É porque informação é poder, não é? E como é que faz para acessar esses trabalhos de vocês, quem tiver mais curioso para conhecer, né, o que vocês vêm desenvolvendo lá no PG Curte, no curso de comunicação da UFMA? Tem algum canal específico ou pelas redes sociais de vocês? Como é que funciona esse acesso a essa informação que vocês estão construindo na academia? No nosso caso do laboratório, nós temos um perfil no Instagram, que é o @grupo Extrema, com S, E-S, Trema. E lá no Instagram a gente tem os links para o nosso site, né, em que tem postadas lá todas as nossas reportagens. Elas também foram feitas em parceria com a Agência Pública de Jornalismo Investigativo, que publicou, né, nacionalmente esse material. E, além disso, a gente está produzindo também academicamente, né, de forma conjunta, integrando essas nossas áreas de conhecimento e logo mais teremos publicações sobre isso. E é tão legal. Pode falar. Desculpa. Inclusive, teremos uma mesa na próxima semana apresentando, né, nosso levantamento no encontro humanístico, que vai ser semana que vem. Vai estar eu, a Giza, a professora Sara, numa mesa redonda apresentando também esses dados e fazendo análise sobre esse tema. Então, já fica aí o convite. É isso. Quando vai ser a mesa? Na próxima semana. Qual o dia? Ainda não tem um dia, data, mas é só ficar. 21 a 23, né, vai ser um encontro humanístico na UFMA, então desses dias vai ser a nossa mesa. Ah, legal. É muito bom ver mulheres, né, trabalhando em suas áreas, atuando para ajudar outras mulheres, né? Meninas, parabéns para vocês pelo trabalho. Toda Mulher está aqui à disposição quando tiver mais informação, mais conteúdo bacana que, né, é importante para que a gente divulgue, debata. Estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Nós que agradecemos pela possibilidade de apresentar e de reverberar esse assunto, esse tema. Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês, né, pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Até o nosso próximo encontro.